Bem-vindos à aula número 8 do curso de Computação Gráfica do CEDERJ. Nessa aula a gente vai ver basicamente dois assuntos, tá? Na primeira parte a gente vai fazer uma pequena continuação da aula anterior sobre construção interativa de curvas e na segunda parte a gente vai estar estudando as transformações geométricas. Um ponto aí que ficou faltando na aula anterior e que pode ter despertado aí a curiosidade das pessoas que estão estudando o assunto é o seguinte: as curvas B-splines não uniformes, a gente lembra, né, que aquelas funções de base elas variavam, elas mudavam e não eram as mesmas, diferentemente do que ocorria com as B-splines uniformes, onde as funções de base eram simplesmente translações, né? Então a pergunta que pode ter surgido é como a gente constrói as funções que vão fazer parte da nossa base, tá? De fato, isso daí é feito da seguinte forma: existe uma equação, tá? É uma equação de recorrência que vai servir para definir cada uma dessas bases aí que a gente vai estar precisando para definir a nossa curva B-spline não uniforme. Tá? Essas equações vão servir também para a gente fazer a geração das funções de base das B-splines uniformes também. Tá? Então, no caso, as B-splines uniformes vão ser casos particulares das B-splines não uniformes. Tá? A gente pode dar uma olhada aí nas equaçõezinhas. O que a gente vai estar percebendo aí é que cada função de base, no caso aí essas equações correspondem a B-splines cúbicas, né, podem ser escritas como combinações aí de funções de base de um grau menor. Tá? Então a gente vai ter aí na última linha aí dessa sequência de equações a definição da base de ordem 4, que corresponde a um polinômio cúbico, né, sendo definida em termos da base de ordem 3, que corresponde aí a funções de grau 2. Tá? Então essa equaçãozinha aí, se a gente for aplicar considerando os diferentes intervalos do valor de U, a gente vai gerar aí as funções de base para as B-splines não uniformes. O que a gente vai estar dando uma olhada agora é um exemplo prático de como a gente constrói essas curvas aí no OpenGL. Tá? Como é que funciona esse esquema? O OpenGL ele tem um mecanismo chamado Evaluator. Tá? Na verdade é um avaliador, ele simplesmente vai avaliar aquelas bases que nós vimos lá na aula passada para gerar pontos sobre a curva. Tá? No caso, o OpenGL ele se restringe a bases que são funções de Bézier ou de Bernstein. Tá? Se você quiser trabalhar com outras bases, você vai precisar aí de algum esquema que vai mapear essas bases diferentes na base de Bernstein. Tá? Então, a ideia do OpenGL é exatamente fornecer aí ao desenvolvedor um mecanismo para avaliar esses polinômios que vão estar gerando essas curvas aí que a gente vai usar em esquemas interativos. Então, a ideia exatamente do avaliador é calcular os pontos intermediários da curva, uma vez que você tenha dado os pontos de controle. Então, lembrando lá da aula passada que a gente consegue definir aí uma curva interativa, né, segundo o esquema paramétrico, através de conjunto de pontos de controle e um conjunto de bases, de funções de base associadas aí a cada um daqueles pontos de controle. Quer dizer, as bases elas vão ponderar, as funções da base elas vão ponderar os pontos de controle, né, e vão, dessa forma, determinar as coordenadas de cada um dos pontinhos sobre a curva. Então, o que o Evaluator vai estar fazendo é exatamente avaliar esses polinômios para a gente, uma vez que a gente passe para ele um conjunto de pontos de controle. Então, é bem simples trabalhar com esse tipo de curva aí no OpenGL. Tudo que a gente vai precisar fazer é definir esses pontos de controle, um intervalo dos valores paramétricos, né, e outros parâmetros aí que a gente vai ver daqui a pouquinho nos próximos slides. Então, vamos lá. Como é que vai funcionar aí esse esquema do avaliador? A primeira coisa que a gente vai fazer é invocar uma funçãozinha que vai estar passando para o avaliador quais são os pontos de controle. Tá? Então, olha só, essa função no OpenGL se chama glmap. Tá? Ela tem diferentes variações aí, porque o OpenGL pode lidar não somente com curvas, mas também com a geração de superfícies. Né? No caso, a gente vai estar se restringindo aqui às curvas, então, por isso esse valorzinho 1 no glmap, né? glmap 1, tá? Dizendo que a gente vai estar gerando aí objetos unidimensionais, no caso curvas, e aquele F ali vai indicar que os valores que vão estar sendo passados aí para o avaliador são em ponto flutuante. Tá? Então essa função ela tem, na verdade, um conjunto de parâmetros. Tá? O primeiro parâmetro é o target, que vai indicar qual tipo de objeto que vai estar sendo gerado na avaliação. Se vão ser coordenadas, se vão ser valores de cor ou vão ser coordenadas de textura, assuntos esses que a gente vai ver mais à frente aí no curso. Tá? Então, por enquanto, aqui a gente vai estar se restringindo a coordenadas de vértices, de pontinhos que vão estar sobre a curva. Tá? No próximo slide, a gente vai ver cada uma dessas constantes aí que são passadas como parâmetros para essa função glmap. Tá? Os dois parâmetros seguintes
indica os intervalos paramétricos, tá? Os valores máximos e mínimos que o U pode assumir. Tá? O próximo parâmetro, que é o stride, ele vai te dizer qual é o tamanho, qual é o conjunto de elementos que vai estar sendo passado como um elemento único ali dentro do vetor, quer dizer, como um grupo, né, dentro do teu vetor ou conjunto de pontos de controle. Como é que isso pode ficar mais claro? O seguinte, as nossas curvas são pontos tridimensionais, então os nossos vetores são formados por elementos que têm 3 valores em pontos flutuantes. Então, se a gente passar o valor 3 para esse stride, na hora que ele receber, né, um array ou um ponteiro aí para uma região de memória que é uma cadeia, uma sequência de posições, né, ele vai estar sabendo que cada conjuntinho de 3 elementos indica aí as coordenadas de um ponto de controle. O quarto parâmetro, que é o order, vai indicar aí, né, o número de pontos de controle, tá? Que está vinculado aí, na verdade, à ordem da nossa curva, que de certa forma também está associada ao grau, tá? Quer dizer, a ordem é o grau mais 1, né? E, por último, vem os pontos, que são, na verdade, os pontos de controle que a gente vai estar passando. Vai indicar a forma geral aí, a forma grosseira da nossa curva, que vai ser usada para definir os valores dos pontos efetivamente sobre a curva e suave que a gente vai querer gerar, tá? Então, esse points aí, na verdade, é um array, tá? No caso da linguagem C, ele vai ser um ponteiro para a primeira posição dessa sequência de elementos aí que vão estar armazenados consecutivamente na memória, né? De forma sequencial. E esses pontinhos aí que vão ser os pontos de controle para a gente. Então, nesse slide a gente vê a tabelinha, né, onde você pode ver cada uma daquelas constantes que eu havia falado. Então, as constantes vão ser passadas para aquele parâmetro target, né, indicando aí que tipo de objeto vai ser avaliado. Se você quer coordenadas de vértices, né, podem ser coordenadas aí, de pontos no espaço 3D. No caso, 4 ali vão ser coordenadas homogêneas, um assunto que a gente vai ver também futuramente aí. Tá? Aí você tem também como gerar valores que são, na verdade, cores, né, coordenadas de textura e por aí vai. Tá? Então, esse aí é um ponto importante que a gente tem que levar em conta na hora de invocar aquela função. Qual é o tipo de elemento que vai estar sendo gerado na avaliação. Então, para gerar as curvinhas que a gente vai estar vendo aqui agora, a gente vai usar a constante GL map1 vertex. Tá? A gente vai estar gerando aí coordenadas 3D aí de uma curva, né, que vão ser vértices. Tá? Como é que a gente vai agora avaliar o nosso polinômio? A gente vai invocar um outro comando aí do OpenGL, que é o GL eval coords, quer dizer, ele vai estar gerando coordenadas para um vértice a partir de um valor, de um parâmetro U. Tá? Então, lembrando aí aquela ideia de função paramétrica, quer dizer, um intervalo, né? Você tem um intervalo, que é uma função definida naquele intervalo, e para cada valor do intervalo você vai estar gerando aí coordenadas ou bidimensionais ou tridimensionais, dependendo se a sua curva é espacial ou planar. Tá? Então, esse comando GL eval coords, ele vai estar exatamente gerando, né, as coordenadas x, y, z, no caso de uma curva espacial, dado o valor de um parâmetro U. É comum aí, quer dizer, a gente usar o início da curva, né, adotar o início da curva como sendo o valor 0 e o final da curva o valor 1. Então, aqui tem um exemplo de um programinha aí que gera uma curva para a gente. Né? Então, passando rapidamente aí, a gente já viu isso na aula de OpenGL, fiz uma breve introdução de como é que as coisas funcionam. Né? A gente pode notar ali que a gente vai ter um array 5×3, que é o de pontos, né? Onde você está definindo as coordenadas de 5 pontos de controle. Tá? E você vai ter uma função ali, init, que vai ser uma inicialização, onde a gente vai estar invocando o glmap exatamente para passar esses pontos de controle para o avaliador, o evaluator. Tá? Então, a gente está invocando o comando glmap1, né? Com a constante glmap1 vertex, para gerar coordenadas de vértice. A gente está definindo o intervalo paramétrico entre 0 e 1, quer dizer, o stride, quer dizer, o conjunto de valores para cada elemento é 3, quer dizer, são 3 coordenadas para cada ponto de controle. A gente vai ter aí 5 pontos de controle, que é aquela constante total que está definida no início do programa. E, finalmente, a gente tem um array, que a gente vai estar passando aí, que contém os pontos de controle. No próximo slide aí, a gente pode ver que a gente tem um loop, um laço, né, que vai atribuir o valor 0 inicialmente ao parâmetro 1 e ele vai até o valor 1, onde a gente vai estar avaliando, né, as coordenadas para cada valor do parâmetro dentro daquele intervalo ali. A gente vai estar tomando um conjunto de amostras, né, e vai estar gerando aí
sobre a nossa curva, para a nossa curva, um conjunto aí de pontinhos. Na verdade, quem vai estar gerando isso para a gente é o avaliador, através da invocação desse comando gl-eval-coord. Tá? Então, vamos dar uma olhada aí nas imagens que vão ser geradas por esse programinha. Bom, a primeira versão a gente fez com poucos pontos, né, tomou um conjunto bem pequeno de amostras. Então, o Evaluator ele avaliou para a gente um conjunto de pontinhos e a gente pode ver que o OpenGL ele gera uma linha poligonal. Quer dizer, a partir da avaliação daqueles pontos intermediários, ele conecta aqueles pontos intermediários através de uma poligonal, gerando assim a forma da nossa curva. Se a gente aumentar aí o número de amostras lá na avaliação, a gente vai gerar uma curva cada vez mais suave, que é o que a gente vai poder ver aqui no próximo slide. Então a gente vê aí que essa curva aí foi definida da mesma forma, a única coisa que a gente mudou aí foi o conjunto de valores que a gente avaliou, invocando lá o gl-eval-coord. Olha só, vamos agora dar uma olhada no seguinte assunto, transformações geométricas. Né? A ideia de transformação geométrica aí é fundamental em computação gráfica. Tá? Por quê? Porque através de transformações geométricas, lembrando que os nossos objetos gráficos, de certa forma, representam geometria aí, né, de objetos do mundo real, essas transformações é que vão permitir que a gente possa manipular e modificar esses objetos. Tá? As transformações geométricas vão permitir a gente, por exemplo, mudar um objeto de posição dentro do espaço, deformar um objeto, modificar a sua forma. Então, existem diferentes formas aí de transformações geométricas. Essas transformações, de certa forma, vão estar vinculadas à geometria que a gente vai estar adotando aí na computação gráfica. Tá? E a gente vai começar com as transformações mais simples e vai evoluir esse processo até chegar às transformações mais sofisticadas que vão servir aí para realizar certos processos que essas mais simples não vão conseguir fazer. Tá? Então, quer dizer, a ideia fundamental de transformações geométricas é exatamente essa. Né? São operações, vão ser transformações que vão ser aplicadas sobre os pontos do espaço de forma a modificar os objetos, tá, que estão sendo gerados através desses pontos. Então, o conceito aí bem intuitivo e básico de transformação é o seguinte. Imagine que a gente tem aí, vamos concentrar, por exemplo, no plano, né, que vai ser a ênfase da nossa aula. Uma transformação vai ser o quê? Uma aplicação que vai mapear pontos do plano em outros pontos sobre o mesmo plano. Tá? Então, essa é uma ideia bem geral de transformação geométrica. Para a gente poder trabalhar de forma precisa, né, e de forma fácil com essas transformações, a gente vai precisar introduzir aí um sistema de coordenadas. Tá? Isso vai facilitar muito a representação dessas transformações aí no computador. Tá? Então, uma coisa que a gente vai precisar definir logo de início aí para as nossas transformações é um sistema de coordenadas ou um referencial. Então, o que vai ser esse referencial para a gente? Vai ser um ponto, tá, que vai ser considerado como origem, no caso ali o O, vai ser a origem do nosso referencial, tá? E duas bases, tá? Essas bases aí normalmente vão ser vetores, né? E de posse dessas duas bases, no caso do plano, e uma origem, a gente vai estar definindo aí um sistema de referência. O que eu quero dizer com isso? Cada pontinho aí dentro do plano, ele vai poder ser escrito como uma combinação, né, desses elementos que são as bases. Tá? O quanto de cada base vai contribuir para gerar aquele ponto, vai indicar exatamente o valor das coordenadas no nosso sistema de referência. Tá? Então, olhando ali no slide, a gente tem uma origem que é o ponto O, a gente vai ter um ponto P qualquer e a gente vai poder descrever esse ponto P como sendo uma soma aí das duas bases amplificada, multiplicada, né, por dois valores x e y, cada um deles multiplicando as respectivas bases, né, que vão estar indicando aí para a gente as coordenadas dentro daquele referencial. Tá? Então é como se a gente pudesse dizer qual é a posição relativa à primeira base daquele ponto e qual é a posição, quer dizer, no fundo, a coordenada daquele ponto em relação à segunda base. Tá? É muito comum a gente adotar aí a origem como zero. Tá? Olha só, no momento em que a gente introduziu aí um sistema de referência, um referencial, a gente vai estar associando a cada ponto aí do plano, quer dizer, considerando aí que a gente está trabalhando aqui no espaço bidimensional, né? Apenas aí para a gente começar o nosso estudo de transformações geométricas, a gente vai estar associando cada pontinho a um par ordenado, quer dizer, no espaço R2. Tá? O que a gente vai estar ganhando com isso? A gente vai poder fazer um estudo aí
das figuras, né, dos objetos no plano, com base na estrutura que a gente tem para o espaço R2, que vai ser um espaço vetorial. Tá? Então, relembrando, cada pontinho aí do plano agora vai estar associado a um par ordenado do espaço R2. Tá? Então, a gente vai ganhar com isso a estrutura de um espaço vetorial que é R2, isso vai facilitar inúmeras operações e até os esquemas de representação que a gente vai adotar para as nossas transformações geométricas. Então, o primeiro tipo de transformação que a gente vai estar olhando e que, na verdade, vai estar auxiliando na definição das transformações geométricas que a gente vai precisar para manipular os nossos objetos vão ser as transformações lineares. Tá? Então, isso aí vai ser já automaticamente induzido da estrutura do espaço R2 que a gente vai estar associando ao nosso plano. Tá? O que vai definir uma transformação linear para a gente? Tá? Vai ser um mapeamento, né, uma aplicação de pontos do R2 em outros pontos do R2, tá? Que satisfaz a seguinte propriedade ali. Ó. Se a transformação, quando é aplicada, né, a soma de dois pontos no espaço multiplicados por valores escalares alfa e beta, vai ser igual, né, a você, primeiramente, aplicar a transformação nos pontos e, posteriormente, efetuar a soma e a multiplicação por escalar. Tá? Então, isso indica aí que essa transformação aí vai preservar essa estrutura linear do nosso espaço vetorial. O que está acontecendo aí? Não importa se você aplica operações lineares e depois transforma, ou se você transforma e depois aplica as operações lineares. Vai dar no mesmo. Quer dizer, a ordem aí não vai importar na aplicação da nossa transformação. Tá? Uma consequência aí, dessa definição aí é que a origem vai ser preservada. A gente nunca vai conseguir tirar a origem do lugar ao aplicar uma transformação linear. Isso aí é interessante, mas vai ser uma limitação para a gente. Por quê? A gente não vai conseguir realizar translações com transformações lineares. E translações vão ser transformações geométricas importantíssimas aí. Como que a gente vai poder levar um objeto que está posicionado num certo local do nosso espaço para um outro local? A gente não vai conseguir estar movimentando esses objetos aí de forma rígida. Tá? Então, definir translações vai ser um assunto importante. A gente vai ter que desenvolver uma outra técnica, um outro tipo de transformação para poder contemplar essa operação, essa transformação que a gente vai querer realizar, que são as translações. Um ponto importante, mais uma vez derivado da álgebra linear, é que as transformações lineares ficam definidas uma vez que a gente conheça o valor dessas transformações nas bases. Tá? Se a gente seguir os slides aí, a gente vai enxergar que se a gente tem um ponto, né, qualquer raio do espaço R2, e a gente quiser definir uma transformação nesse ponto, basta a gente definir a transformação na base. Tá? Então, olha só, cada pontinho aí, a gente sabe que as suas coordenadas são definidas em relação à base que a gente está adotando. Vamos supor aí E1 e E2 são as bases, né? E se a gente conhecer o valor dessa transformação nas bases, né, dos vetores ali que vão formar a nossa base, a gente vai estar definindo como é essa transformação no nosso ponto. Então, é só a gente seguir ali o nosso slide, né? Se você sabe ali que o valor da transformação L no vetor E1 vai ser um valor A é 1 mais B é 2, lembrando, quer dizer, você vai estar levando o seu vetor para um outro vetor que também pode ser descrito em termos de coordenadas dos vetores E1 e E2. Tá? Então você vai ter o mesmo para o caso do segundo vetor, que é o E2, tá? E agora a gente vai enxergar como a gente define a transformação para um ponto P qualquer. Se você observar que o ponto P pode ser escrito como a soma aí ponderada pelas coordenadas x, y dos dois vetores da base, a gente vai, usando a propriedade de linearidade, mover aí a transformação para dentro, né? Então você vai poder escrever a transformação de P como sendo x vezes a transformação do vetor da base, mais y vezes a transformação do outro vetor da base. Tá? Então, manipulando aí algebricamente isso daí, a gente vai ver que a transformação do ponto P, na verdade, vai ser dada ali por uma matriz, né? Cujas colunas são as transformações aí dos vetores na base. Então, essa que é a ideia aí, fundamental aí de transformações lineares. Né? Quer dizer, a gente conhecendo a transformação nos vetores da base, a gente define a transformação para qualquer ponto do espaço. Isso é intuitivo porque as bases, né, vão estar gerando os pontos do nosso espaço. Qualquer ponto vai poder ser descrito em termos dos vetores da nossa base. Então, se a gente fizer definir uma transformação nos vetores da base, a gente vai estar definindo transformações sobre todos os pontos ali do espaço.
Uma característica das transformações lineares é que elas preservam elementos lineares, tá? Então, no caso do plano, a gente vai preservar retas, tá? E no caso aí de espaços de dimensão maior, a gente vai estar preservando outros elementos que são análogos a elementos lineares, como planos e etc. Vamos dar uma olhada agora nas principais transformações lineares que vão estar gerando para a gente transformações que são transformações geométricas que vão ser importantes aí para os nossos propósitos, tá? A primeira transformação que a gente vai ver vão ser as escalas. Através das escalas a gente vai estar podendo modificar o tamanho dos nossos objetos, tá? Então essas transformações vão estar alterando as medidas. Outras transformações que a gente vai ver vão ser as reflexões, tá? As rotações e cisalhamentos. Todas essas transformações podem ser descritas através de transformações lineares. E a gente viu que transformações lineares elas podem ser caracterizadas através de matrizes, tá? Matrizes quadradas. Então, olha só, a primeira transformação é a escala, tá? O que a gente vai estar fazendo aí com a escala? A gente vai estar multiplicando as coordenadas de pontos aí da nossa figura geométrica por constantes, por valores escalares, tá? Olha só, imagine que a gente tem um ponto qualquer ali com coordenadas x, y, tá? E a gente vai estar definindo aí uma operação que vai estar multiplicando o valor de x e o valor de y por valores possivelmente distintos, tá? Então, olhando para aquela figurinha ali, a gente vai ter que o par de coordenadas x' e y', quer dizer, do novo ponto que vai ser gerado, ele é igual ao produto da coordenada antiga x por um valor de escala sx, e no caso da coordenada y, por um valor sy, tá? Isso pode ser representado através de forma matricial, aquela matriz 2 por 2 ali, tá? Que vai estar multiplicando as coordenadas originais do nosso ponto. Então, mais uma vez, ali na figurinha eu tenho um ponto com coordenada x, y, e vou estar gerando um ponto com coordenadas x', y', que é simplesmente a multiplicação dessas coordenadas por valores escalares. Se os dois valores forem o mesmo, a sua escala é uniforme, senão ela vai ser diferente para cada uma das direções, tá? Um ponto que a gente deve levar em conta é o seguinte: se o valor que a gente usa como escala for o valor entre 0 e 1, a gente vai estar fazendo uma redução do nosso objeto, da nossa figura. E se o valor for maior do que 1, a gente vai estar fazendo uma ampliação. Um outro tipo de transformação linear aí, que vai gerar uma transformação geométrica para a gente, são as reflexões, tá? Também é uma ideia, é um conceito bastante simples. Tudo que a gente vai estar fazendo é multiplicar, por exemplo, no caso ali de uma reflexão em torno do eixo y, é multiplicar a coordenada x por menos 1, quer dizer, a gente vai estar mudando o sinal dessa coordenada, e automaticamente a gente vai estar refletindo os pontos que vão estar de um lado do eixo y para o outro lado. Então, olha só, em termos de equação, isso é bastante simples, né? Você tem um ponto com coordenada x, y, você vai estar multiplicando a coordenada x por menos 1 para gerar as coordenadas do ponto refletido. Isso pode ser expresso também de forma matricial, né? A matriz é uma matriz bem simples, é uma matriz 2 por 2, onde você tem, na verdade, uma matriz diagonal, e o primeiro valor ali da matriz, né, na posição 1, 1, é o valor menos 1, que vai estar multiplicando a coordenada x do par ordenado correspondente às coordenadas do nosso ponto aí original. Então está lá o resultado da nossa transformação, né? Você tinha um pontinho ali, x, y, por exemplo, a ponta do nariz, você multiplicou a coordenada x por menos 1 e você refletiu aquele ponto em relação ao eixo y. Uma outra transformação linear aí que vai estar gerando, um caso particular de uma transformação linear, que vai estar gerando para a gente uma transformação geométrica, são as rotações, tá? Não é muito difícil a gente deduzir as equações de uma rotação. Se a gente considerar um ponto em coordenadas polares, a gente vai ver que ele é dado por um raio, né? E um ângulo em relação ali ao eixo x, o eixo das abscissas, né? Então vamos supor que a gente tem um ponto, o primeiro ponto ali, que faz um ângulo alfa com o eixo x, tá? Ele tem coordenadas x, y, tá? Se a gente for calcular as coordenadas euclidianas com base nas coordenadas polares, as coordenadas cartesianas, né, com base nas coordenadas polares, a gente vai ver que o x, na verdade, é o raio vezes o cosseno do ângulo, e o y é o raio vezes o seno do ângulo, tá? Se a gente for gerar um novo ponto rotacionado de um ângulo θ, a gente vai ver que em coordenadas polares, esse novo ponto, um ponto que, por exemplo, T', né, ele vai ser dado
pelo mesmo raio R, e agora o ângulo vai ser alfa mais θ. Tá? Se a gente fizer uma manipulação algébrica usando aquelas relações trigonométricas simples, a gente vai ver que o novo ponto x', y', ele na verdade, essas coordenadas cartesianas vão ser dadas por R cosseno de alfa mais θ, que é o novo ângulo dele agora em relação ao eixo x, e a coordenada y' vai ser R vezes seno de alfa mais θ. Manipulando essas equações ali, né, usando relações trigonométricas, a gente vai chegar à matrizinha ali, 2 por 2, que vai realizar a rotação de um ponto com coordenadas xy para um ponto com coordenadas x', y'. Um outro exemplo de transformações geométricas derivadas de uma transformação linear, né? Um outro exemplo de transformação geométrica é o cisalhamento. Tá? Qual a ideia do cisalhamento? É você deslocar a tua figura, né? Onde esse deslocamento ele é proporcional à distância a um dos eixos. Tá? Então, olha só, a gente está fazendo um cisalhamento ali na direção x. E a gente pode ver que, se a gente entender essa figura como sendo formada por várias fatias, né, essas linhazinhas ali vão entender como se fossem várias fatiazinhas, o deslocamento no x de cada uma dessas fatias vai variar dependendo do valor de y. Tá? E não somente do valor de y, ele vai variar também em relação ao ângulo que você vai estar definindo para esse cisalhamento. Então, à medida que a gente se afasta do eixo x, à medida que o y aumenta, o teu cisalhamento, quer dizer, o seu deslocamento vai ser maior, o que vai fazer com que a sua figura ela seja deformada de forma aí a gerar um deslocamento, né, no eixo x, que é proporcional à distância ao eixo x, né, o que corresponde ao valor de y. Tá? Isso pode ser representado de forma fácil, né, o que vai acontecer é que a nova coordenada x vai ser o x antigo, né, quer dizer, o nosso x', o novo x vai ser o x antigo, mais o valor de y multiplicado pela tangente do ângulo que a gente vai estar definindo para esse cisalhamento. Tá? Obviamente, você pode definir cisalhamento para as duas direções simultaneamente. Tá? Então, isso geraria ali uma outra matriz, onde em vez do zero, a gente teria a tangente do outro ângulo, correspondente a cisalhamento na outra direção. Tá? E o que a gente ilustrou aqui é cisalhamento somente na direção x. Olha só, as transformações lineares geraram para a gente, permitiram que a gente pudesse definir várias transformações geométricas, tá? Mas elas têm uma certa limitação. A gente não consegue definir translações com transformações lineares. A gente viu exatamente que a gente preserva a origem, então o zero não sai do lugar. Tá? Então, como que a gente vai definir, por exemplo, a movimentação de um ponto no espaço? A translação corresponderia a gente somar, né, um ponto a um vetor. Como que a gente poderia definir isso? Quer dizer, através de transformações lineares a gente não vai conseguir, da forma como a gente viu até agora. Então a gente vai precisar introduzir uma nova classe de transformações, que vão ser as transformações afins. O que vai ser uma transformação afim aí para a gente? Tá? Uma transformação ela vai ser afim se ela preservar o que a gente chama de combinações afins. Tá? A combinação afim é muito parecida com a combinação linear. A diferença é que os pesos dos coeficientes ali na combinação eles têm que dar 1, tá? Então, olha só, o tipo de transformação que a gente vai estar querendo preservar ali é exatamente uma soma ali de dois pontos do espaço, cujos pesos associados a cada um dos dois pontos, os coeficientes ali daquela transformaçãozinha, daquela operação, eles têm que dar 1, tá? Então, o A está multiplicando P1, e você vai ter 1 menos A multiplicando P2. A soma desses dois coeficientes é 1, tá? Então, isso é o que a gente vai definir como sendo uma combinação linear, uma combinação afim, tá? Uma das características de combinações afins é que elas preservam em retas, tá? Então, isso fica ilustrado na figurinha ali abaixo, né? Então, você tem um ponto sobre a reta P1, P2, tá? Esse ponto pode ser escrito como uma combinação afim, tá? Onde você tem o A multiplicando P1, você tem 1 menos A multiplicando P2, tá? E se você aplicar uma transformação nesse ponto P, segundo a sua equação, você vai ver que ele vai ser preservado no seguinte sentido, quer dizer, você transformar o ponto gerado pela combinação afim corresponde a você transformar os pontos usados na definição da combinação, transformar P1 e P2 e depois efetuar a combinação. Tá? Então, repetindo, quer dizer, o que a gente quer fazer é o seguinte, você tem dois pontos, tá? E você gerou uma combinação afim para gerar um ponto que está ali sobre a reta.
Se você transformar os dois pontos que estão definindo a sua reta e posteriormente efetuar uma combinação afim com o mesmo peso, equivale a você, primeiramente, efetuar a combinação afim de P1 e P2 e depois efetuar a transformação. Uma transformação onde a ordem dessas operações não varie, vai ser para a gente uma transformação afim. No sentido aí, talvez até mais simples de a gente entender, uma transformação afim ela vai ser, na verdade, uma combinação de uma transformação linear mais uma translação. Tá? Então, combinações afins aí vão dar para a gente mais um grau de liberdade. A gente vai poder agora pegar um pontinho do espaço e deslocar esse pontinho através de uma translação. Isso aí é bem simples. Tudo que a gente vai estar fazendo aí é somar um ponto com um vetor. Tá? No caso lá da geometria euclidiana que a gente estava estudando anteriormente, no momento que a gente definiu as transformações lineares, a gente confundia aí a ideia de pontos e vetores. Aqui nas transformações afins, isso vai ficar bem evidente. Quer dizer, você pode fazer operações entre pontos e entre vetores, tá? Desde que você siga certas regras específicas. Tá? Quando você combinar aí dois pontos, a gente tem que fazer uma combinação de tal forma que os coeficientes ali da combinação eles somem um. Tá? Então isso vai permitir que a gente garanta aí que as nossas transformações sejam transformações afins. Características aí de propriedades de transformações afins. Tá? Elas vão preservar várias propriedades. Uma delas é que elas preservam retas. Tá? Elas vão preservar também razões entre seção de segmentos. Tá? Então, se você tiver razões entre seções de um segmento, elas vão ser preservadas após uma transformação afim. Tá? Elas vão preservar também o que a gente chama de coordenadas baricêntricas. Tá? Qual a ideia de coordenadas baricêntricas? Não é nada muito complicado. Para qualquer ponto do plano, se você tiver dado 3 pontos definindo aí um triângulo, quer dizer, 3 pontos não colineares, você vai conseguir descrever coordenadas desse ponto em função das coordenadas do vértice aí do seu triângulo. Tá? Então, exatamente como está ilustrando ali o slide. Se você tem 3 vértices aí definindo um triângulo, quer dizer, 3 vértices não colineares, né, V1, V2 e V3, você pode escrever as coordenadas de qualquer ponto P do plano como sendo uma combinação afim, né, das coordenadas de V1, V2 e V3. Então, aqueles coeficientes ali, lambda 1, lambda 2 e lambda 3, eles têm que somar 1. Tá? Então, exatamente no sentido de gerar uma combinação afim. Então, como as coordenadas baricêntricas são definidas dessa forma, elas naturalmente vão ser preservadas após uma transformação afim que for efetuada sobre qualquer ponto, tá? Representada em coordenadas baricêntricas. Outras características aí de transformações afins, elas também vão estar preservando retas, né, mais uma vez, e elas podem ser definidas uma vez que você conheça o valor das transformações em 3 vértices diferentes. Tá? Então, se você conhecer o valor da transformação em 3 vértices não colineares, você está automaticamente definindo o valor da sua transformação afim. Então, olha só, gente, a gente viu a ideia de transformações afins, né? Elas basicamente são transformações lineares acrescidas de translações. Então, através de transformações afins, a gente vai conseguir agora movimentar as nossas figuras geométricas aí no nosso espaço, no caso o plano. Tá? Agora, um probleminha com as transformações afins é o seguinte: elas não têm uma representação natural, ela não tem uma álgebra associada que tem uma representação fácil no computador. Então, a gente viu que as transformações lineares elas eram facilmente representadas através de matrizes. Tá? Se você quisesse até compor transformações lineares, basicamente o que você teria que fazer é multiplicar matrizes. Então, quer dizer, era muito fácil a gente representar transformações lineares no computador. No caso de transformações afins, a gente não vai ter essa representação natural e simplificada. Tá? O que a gente vai estar precisando, então, é encontrar algum esquema para poder acomodar essas transformações afins, quer dizer, auxiliar, né, descobrir um modo de representar essas transformações afins de forma fácil. Tá? E no caso, a gente vai querer, de certa forma, representar também transformações afins através de matrizes. Tá? A princípio, a gente não consegue fazer isso. Para a gente conseguir representar transformações afins através de matrizes, a gente vai precisar aumentar a dimensão aí, das coordenadas que a gente vai estar utilizando para representar os nossos pontos no plano. Tá? Então, o que a gente vai fazer é adicionar uma coordenada a mais, a coordenada XY, que a gente utilizava para representar um ponto lá no R2. Tá? Então, o que a gente vai estar fazendo, no fundo, é pegar o nosso plano, inserindo esse plano dentro do espaço 3D. Tá? E cada pontinho agora vai ser representado
por 3 coordenadas, uma coordenada x, uma coordenada y e uma coordenada w, que vai ser chamada de coordenada homogênea. Tá? Uma das características aí das coordenadas homogêneas é que múltiplos de uma determinada representação de um ponto vai estar representando o mesmo ponto. Então, se você tiver um ponto x, y e w e multiplicar essas coordenadas por um escalar, você vai estar, no fundo, representando o mesmo ponto. Quer dizer, existe aí uma associação entre pontos cujas coordenadas só se diferem apenas de um valor escalar, de um múltiplo escalar. Tá? Então, a gente vai dar uma olhada nos próximos slides de características aí dessas coordenadas homogêneas, né? E através das figuras a gente vai poder entender a geometria por trás das coordenadas homogêneas. Olha só, eu falei que você pode representar um ponto, a gente pode representar um ponto no plano, agora por 3 coordenadas, uma coordenada x, uma coordenada y e uma coordenada w. Se a gente quiser resgatar as nossas coordenadas euclidianas, quer dizer, somente o par x, y, basta a gente dividir a coordenada w, todas as coordenadas, né, a coordenada x, y e w, pela própria coordenada homogênea w. Tá? Obviamente que a gente vai poder fazer isso somente quando w for diferente de zero. Então, no momento em que você pegar as suas coordenadas homogêneas x, y e w e dividir todas elas por w, você vai estar gerando a sua versão euclidiana aí, da representação desse ponto. Um ponto aí talvez importante, mas que a gente vai ver só mais à frente no curso, é o seguinte: quando a gente define aí o valor zero para a coordenada homogênea, a gente vai estar representando pontos no infinito. Então, através do valor zero na coordenada homogênea w, você vai estar podendo descrever direções, aí no caso no plano, né? Algo que a gente não conseguia fazer naturalmente com coordenadas euclidianas. A gente não possuía um esquema para representar pontos no infinito. Tá? A gente vai conseguir fazer isso através de coordenadas homogêneas, e isso vai ser bastante útil para a gente no momento que a gente for estudar as projeções. Então, olha só, essa figurinha está ilustrando exatamente a ideia, né, de que as coordenadas homogêneas, na verdade, elas representam o mesmo ponto se elas forem multiplicadas por um valor escalar. Tá? Então, se você tomar aí um ponto, uma coordenada x, y, w, qualquer ponto tx, ty e tw vai corresponder ao mesmo ponto lá euclidiano sobre o plano. Tá? Então, quando a gente aumentou a dimensão do espaço, na verdade a gente fez uma associação entre vários pontos sobre uma reta, né, uma reta passando pela origem, excluindo a própria origem, com um ponto lá do plano. Tá? Então, isso é uma característica aí das coordenadas homogêneas, quer dizer, todos os pontinhos ali no espaço de dimensão maior, quer dizer, o espaço que a gente acrescentou uma dimensão, todos os pontinhos sobre aquela reta, na verdade, estão vinculados ao mesmo ponto lá no R2. Tá? Então, você adicionou uma dimensão a mais, mas aquele conjuntão de pontos ali da reta, na verdade, representa o mesmo ponto no R2. Então, olha só, vamos dar uma olhada aqui na figurinha. O que a gente fez ao introduzir coordenadas homogêneas é inserir o nosso plano, né, num espaço 3D XYW. Tá? Então, a gente pode enxergar o nosso plano como através de um representante ali, que é o plano onde o W é igual a 1. Tá? Então, qualquer ponto ali em coordenadas homogêneas, ele vai ter um representante que vai ser dado pela interseção da reta que representa aquele ponto com o plano W igual a 1. Tá? Então, as coordenadas x sobre w, y sobre w e 1 vão estar indicando um representante do nosso ponto em coordenadas homogêneas no plano W igual a 1. Tá? Lembrando que todos os pontinhos ali sobre aquela reta são o mesmo ponto, porque eles diferem apenas de um múltiplo, apenas de uma multiplicação das coordenadas x, y, w por um valor t qualquer. Então, ao aumentar aí a dimensão da representação do nosso ponto, a gente agora pode inserir as translações dentro de uma matriz. Tá? A diferença agora é que, por exemplo, a gente tinha ali uma combinação, uma transformação linear aplicada a um ponto xy, adicionada a uma translação. Exatamente o que está sendo ilustrado ali na primeira equação, né, em forma matricial, onde você tem um par de coordenadas x', y', sendo igual a uma multiplicação de uma matriz 2 por 2, que representa uma transformação linear, sobre um ponto xy, né, com coordenadas xy, mais a soma com o vetor que vai indicar uma translação. A gente agora pode representar
essas duas operações, que na verdade são uma transformação linear e uma translação, através de uma única matriz. Tá? O fato de a gente ter acrescido aquela dimensão a mais ali, a ter introduzido a coordenada homogênea, no caso, a representação agora xy1, quer dizer, no plano ali w igual a 1, vai permitir com que a gente possa agora descrever uma transformação assim, quer dizer, uma transformação linear mais uma translação através de uma única matriz. Então não é difícil a gente enxergar que a representação na equação mais inferior, né, que envolve uma matriz 3×3, vai dar o mesmo resultado da equação anterior. Se você pegar ali o teu ponto xy1 em coordenadas homogêneas e multiplicar por aquela matriz a 3×3, você vai ver que a coordenada x', na verdade, é o ax, mais o cy, mais o e. Quer dizer, você simplesmente multiplicou o x e o y pela primeira linha da matriz 2×2 e somou a componente do vetor de translação. Tá? Então, a gente conseguiu agora um esquema em que a gente unificou tanto as transformações lineares, que podem ser cisalhamentos, rotações, reflexões, com uma translação, tá? Dando assim para a gente a possibilidade de representar transformações afins através da álgebra, né, de uma transformação linear. Tá? Então, a gente consegue agora representar uma transformação assim através de operações matriciais. E com isso a gente ganha um modo homogêneo de lidar com translações e outras transformações lineares que vão estar dando para a gente aí formas de manipular os nossos objetos no plano. Então, olha só, como é que fica aí uma matriz de translação, uma translação no plano, em coordenadas homogêneas? É simplesmente uma matriz 3×3, tá? Tem que ser uma matriz 3×3, porque agora a gente tem uma representação de um ponto através de 3 coordenadas, em que a última coluna ali, a coluna mais à direita e os dois elementos superiores, são os valores de translação. Então, se a gente multiplicar aquela matriz 3×3 ali pelo vetor xy1, correspondente às coordenadas homogêneas de um ponto, a gente vai ver que o x' vai ser exatamente o x mais o valor tx, y' vai ser o y mais o valor ty. Então, simplesmente a gente encontrou uma forma de acomodar as translações em uma representação matricial. Então, nesse outro slide aqui a gente vê todas aquelas outras transformações que a gente viu, que eram transformações lineares, né? Representadas em coordenadas homogêneas, tá? Então a gente tem as escalas ali, simplesmente a gente pegou uma matriz 2×2 e acrescentou ali uma linha mais uma coluna, né? Ela virou uma matriz 3×3. Se a gente fizer as continhas ali, a gente vai ver que elas vão efetuar a mesma operação que a gente conseguia trabalhando com coordenadas euclidianas, quer dizer, somente com duas coordenadas x e y. Tá? Então a gente tem ali as matrizes para as escalas, né? Para as rotações e para o cisalhamento. Então, um ponto interessante agora é que as transformações afins, né, as transformações em que a gente tem uma transformação linear mais uma escala em coordenadas homogêneas, elas acabam sendo transformações lineares. Tá? Por quê? A gente agora consegue representar essas transformações por matrizes quadradas. Tá? Então a gente ganhou aí um modo aí de homogeneizar todas aquelas operações que a gente queria. No caso aí, as transformações lineares mais as translações. Olha só, um ponto importante aí é como a gente compõe essas transformações. Né? Vamos passar agora a trabalhar sempre em coordenadas homogêneas. De fato, as coordenadas homogêneas são as coordenadas utilizadas aí na computação gráfica para a gente efetuar transformações geométricas. Né? E a gente vai enxergar como a gente faz aí agora uma transformação genérica. Tá? Então a gente viu que a gente poderia rotacionar objetos em relação à origem. Aquelas matrizezinhas lá que envolviam senos e cossenos definiam para a gente rotações em torno da origem. E se a gente quiser transformar uma figura, por exemplo, em torno de um ponto qualquer, um caso particular aí em torno do seu centro, tá? Como está ilustrado ali no slide. Então você tem um triângulo, né? E você quer rotacionar aquele triângulo em torno do centro do triângulo, em torno do centro de massa do triângulo. Como é que a gente pode fazer isso? Tá? A gente viu que as nossas rotações indicam rotações em torno da origem. E não é exatamente o que a gente quer fazer aqui. A gente quer rotacionar aquele triângulo em torno do seu próprio centro. Tá? O truque é o seguinte: a gente sabe fazer rotações na origem, então a gente vai aplicar uma transformação que vai levar aquele triângulo para a origem. Tá? Então a gente vai efetuar primeiramente uma translação, que é a primeira operação que está sendo efetuada do lado esquerdo superior aí do slide. Né? Então a gente vai transladar aquele triângulozinho para a origem. Na origem a gente sabe realizar uma rotação através daquelas matrizes que a gente viu, são uma matriz envolvendo cossenos e senos sobre o ângulo de rotação. Então, a gente vai estar rotacionando esse triângulo aí no sentido anti-horário de um certo ângulo alfa, e posteriormente a gente vai desfazer aquela translação que a gente tinha feito no início para levar o triângulo para a origem.
Então o truque foi pegar a sua figura, levá-la para a origem, onde você consegue realizar a rotação, e depois que você tiver realizado a rotação, você volta a sua figura de volta para a posição original. Então, através desse esquema ali, através dessa composição de transformações, a gente consegue rotacionar agora qualquer figura em relação a qualquer ponto do espaço, tá? Uma vez que a gente saiba fazer rotações na origem e saiba transladar esses elementos. Como é que a gente representa essas transformações básicas que a gente viu aqui no OpenGL? Tá? O OpenGL ele trabalha de forma aí, homogênea. Tá? Tudo para ele funciona no espaço 3D. Ele enxerga o espaço 2D como sendo um caso particular do 3D. Então, as operações que ele define para transformações, como rotações, escalas, né, vão ser todas definidas aí para o espaço tridimensional. E não é muito difícil a gente imaginar como a gente pode trabalhar em 2D. Basta a gente fixar a coordenada Z, né, a terceira coordenada, que corresponderia ali à profundidade, né, no espaço tridimensional, fixar em 0. Tá? E no caso das rotações, como é que a gente vai trabalhar com o esquema que o OpenGL adota? A gente simplesmente vai considerar todas as rotações em torno do eixo Z, quer dizer, do eixo que vai estar saindo do plano ou saindo da tela. Tá? Então, no fundo, o OpenGL ele trabalha da seguinte forma com as rotações. Você define um eixo sobre o qual a rotação vai estar sendo realizada e você define um ângulo de rotação. Tá? Quem vai ser o eixo para a gente? Vai ser o eixo que vai estar saindo do plano, um eixo perpendicular ao teu plano, né? onde vão estar sendo definidos os objetos bidimensionais. Tá? Então ele tem 3 operações aí, uma operação de translação que recebe 3 parâmetros x, y e z. Tá? Então no caso aí de operações puramente planares, a gente vai fixar a coordenada z. Tá? Então a translação vai receber o valor 0. E como ele trabalha com as rotações? Bom, ele tem 4 parâmetros, um é o ângulo e o outro é o eixo onde você vai estar realizando a rotação. No caso do plano, a gente simplesmente vai estar rotacionando em torno do eixo 0, 0, 1, quer dizer que é o eixo Z, tá? Que vai estar saindo do seu plano. E no caso das escalas, aí a gente vai estar definindo também 3 parâmetros, Sx, Sy, Sz, tá? E obviamente num objeto planar você não vai ter a coordenada Z, né? Ela vai ser uma coordenada nula, uma constante, e você simplesmente não vai estar aplicando nenhuma escala nessa coordenada. O que vale é você definir o valor 1, tá? Que vai ser o elemento aí neutro aí da sua transformação de escala. Então, vamos dar um exemplo, vou mostrar aqui um exemplinho aqui prático, né, uma implementaçãozinha em que a gente pegou uma figura geométrica, no caso um avião em forma poligonal, uma linha poligonal descrevendo um avião. Ele originalmente está na origem, né, ele está centrado ali nas coordenadas 0 e 0 no plano, tá? E a gente aplicou uma translação, quer dizer, usando o comando do OpenGL glTranslate, tá? Então a gente aplicou uma translação com o valor 30 na coordenada y. Isso vai fazer o nosso aviãozinho se deslocar no eixo y de 30 unidades. Tá? Se a gente quiser fazer uma rotação em seguida à translação, o que a gente vai estar fazendo aí? A gente vai estar primeiro transladando e depois você vai estar rotacionando. Tá? Lembrando que as nossas rotações são sempre feitas na origem. Então, na verdade, essa rotação vai estar rotacionando essa nova posição do avião, que foi obtido através de uma translação, em relação à tua origem. Esse efeito é completamente diferente de você aplicar a composição ao contrário. Quer dizer, primeiro você rotacionar, quer dizer, você roda o teu aviãozinho na origem e depois translada. Então é como se você tivesse inclinado o seu aviãozinho de 45 graus e tivesse deslocado esse avião no eixo Y uniformemente. Tá? Então o efeito a ordem em que você aplica essas operações aí vai ser crucial para o resultado final. De fato, né, multiplicação de matrizes não são operações comutativas, quer dizer, a ordem vai alterar o efeito, o resultado final da sua operação. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a ordem que a gente realiza aí as nossas transformações geométricas. A gente vai estudar mais sobre isso no momento que a gente for dar uma olhada em mudanças de coordenadas, a gente vai até olhar a fundo como que o OpenGL trabalha com relação à ordem que as operações devem ser executadas. Então, obrigado pela atenção e até a próxima aula.